Estamos começando mais um podcast todo de energia, onde a gente vai falar muito sobre saúde e emagrecimento para mulheres que já passaram dos 40 anos. Meu nome é Fabi Sabatini. Eu sou a Malu Medina, então já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que vem por aí. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema um pouquinho polêmico, que tá super em alta aí na internet, que é o Ozempic e as canetinhas pra emagrecimento. Fabi, o Ozempic tem sido bastante falado nas redes sociais, né, e entre profissionais da saúde também. Você pode explicar o que é de fato esse Ozempic e pra que ele foi desenvolvido originalmente? Sim, senhora. Eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, que tá na moda, mas o Ozempic, ele tem um princípio ativo da semaglutida, que foi produzido pra diabetes tipo 2, pra curar patologias, né, pra equilibrar a glicemia sanguínea. E aí começaram a observar que ele aumentava a GLP-1, que ele aumenta o GLP-1, trazendo saciedade e fazendo com que as pessoas começassem a usar para emagrecimento. Então ele foi produzido para diabetes tipo 2, em alguns países ele está sendo usado para obesidade. Eu não sei se hoje no Brasil já foi liberado para obesidade, mas até 2023 ainda não estava. E as pessoas começaram a perceber que elas tomando o Ozempic, elas conseguiam emagrecer. Por isso que muitas pessoas estão tomando sem a patologia. Agora, aí, vamos lá, né? A gente pode até me fazer a segunda pergunta. O que eu acho em relação para emagrecer? A minha visão. Perfeito. Para patologia, eu até acho que ele pode ser uma carta na manga. Então, se a pessoa tá com diabetes tipo 2, eu ainda curo diabetes tipo 2 de outra forma, com a alimentação, que é isso que o nutricionista deve fazer. Mas, dependendo do grau que a pessoa está ali, pode ser um começo para ela. Para obesidade, também poderia ser um começo. Em vez da pessoa entrar numa bariátrica, ela poderia entrar num Ozempic para começar a ter um emagrecimento e ali ela continuar depois sem o Ozempic? Poderia. O grande problema é que as pessoas que não são obesas e que não têm diabetes tipo 2 estão usando o Ozempic. Pessoas saudáveis estão achando uma solução rápida, né? Exatamente. Para essas pessoas saudáveis, eu não recomendo o Ozempic. É aí que a gente vai desenrolar bastante nesse podcast sobre isso. Eu queria te perguntar isso. Você acha que esse Ozempic pode ser um atalho perigoso para essas pessoas que não querem mudar de hábitos? Com certeza é perigoso, mas perigoso pra caramba. Porque Você sabe os efeitos colaterais? Então, não se sabe todos os efeitos colaterais do Ozempic, mas a gente sabe que pode sim afetar pâncreas, afetar rim, pode trazer muita constipação intestinal, que é que muitas relatam. Uma das coisas que tá acontecendo, e estudos estão mostrando pra gente, fazendo em pessoas que realmente usam o Ozempic, é a perda de massa magra por massa gorda. Então, o Ozempic, ele acaba emagrecendo a pessoa perdendo massa magra e trocando por massa gorda. Já tem estudos, inclusive, mostrando pessoas que tomaram Ozempic, pessoas que não tomaram Ozempic e vendo a diferença nesse aspecto. Então, até que custo você quer emagrecer? Qual é o preço do emagrecimento, né? Qual é o preço do emagrecimento? Emagrecer rápido pra não ter massa magra? Perder a massa magra pra massa gorda é a última coisa que a gente quer. Principalmente para mulheres que já passaram dos 40 anos. A massa magra é um dos órgãos mais metabolicamente ativos que ajuda a gente a ficar magra pra vida. E a pessoa trocando a massa magra por massa gorda. Por isso que você vê muitas pessoas com corpo de Ozempic. Como é que é? Aquela estrutura, aquela composição corporal muito esquisita. Flácida. A mulher fica magra e flácida, esquisita, sem tons muscular. Será que é isso realmente que ela quer? E massa magra é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de construir, né? Tem todo um processo. Exatamente, principalmente depois dos 40 anos, que é cada vez mais dificultoso. Então, qual é o custo do emagrecimento para essa mulher que tá no Ozempic? Ficar com o corpo flácido e, pior, não ter a educação alimentar, que é a tal da reeducação alimentar. Porque muitas pacientes que chegam para mim no consultório, elas falam assim: Fabi, eu tomei Ozempic, emagreci 12 quilos. Parei com o Ozempic, engordei tudo de novo. E sabe o que é pior? Muitas vezes engorda até o dobro. De 12 quilos vai pra 20 quilos. Por quê? Porque ela começa a ter uma compensação depois muito maior, uma fome voraz. Talvez ela volte comendo muito mais do que comia antes, né? Perfeito. E é por isso que muitas reclamam que engordaram quase o dobro. Então, até onde isso tá fazendo sentido para as pessoas saudáveis? Isso não é atalho. Emagrecimento não tem atalho, não tem pílula mágica. O que tem é uma reeducação alimentar, saber comer os alimentos certos, nas horas certas, nas quantidades certas. Esse é o grande segredo do emagrecimento. O problema, Malu, é que hoje as pessoas querem tudo imediato. É tudo. O mundo virou imediatista. As pessoas querem resultados naquele momento, naquela hora. Ninguém tem mais paciência pra esperar nada. Eu vou até longe. As pessoas não têm mais resiliência pra nada. Tudo tem que ser fácil, rápido, com objetivo de resultado. E na verdade não é assim. Tem coisas que vão demorar muito pra gente conquistar o nosso resultado. Principalmente quando a gente tá falando de uma alimentação. Aquela pessoa que comeu mal a vida inteira, não vai ser em 1, em 2 semanas que ela vai se resolver. Ela vai precisar de mais tempo. Só que aí eu te pergunto, quem que quer esperar? As pessoas não
querem esperar. E você falou que já algumas alunas chegaram até você, né? Que usaram o Ozempic, depois chegaram a você buscando alimentação e tal. Tem alguma história surpreendente que te impactou de um caso de uma mulher que usou Ozempic? Teve essa última que falou pra mim que engordou tudo de novo, engordou até mais. Eu até fiquei meio chocada. Ela falou que ela usou há muitos anos atrás e que pra ela foi muito ruim. E um outro caso também, que até é meio grotesco de falar, mas é o que acontece, né? Você toma o Ozempic, ele te constipa. Aí você tem que tomar um outro remédio pra soltar. E aí até falar aqui, né, em podcast, em rede aberta. Mulheres soltando em calcinha, que não conseguem segurar. Caramba. Porque tomam o Ozempic pra emagrecer, que constipa, depois vai ter que tomar o outro. Que eu até esqueci o nome agora, não tá me vendo não, mas é um nome bem que todo mundo conhece, tipo um Ozempic, que vai lá e solta. E aí não consegue nem segurar, suja a calcinha. Você tem noção? Isso pra mim foi o fim da picada. E quem me contou isso foi uma colega na academia. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Ela falou, não, é um show de horror. E ela, você não sabe, são todas as amigas iguais. Eu falei, você tá de sacanagem, cara. Meu Deus. Olha que coisa horrorosa. O que a mulher não faz pra emagrecer, que né? a mulher não faz pra emagrecer? Ai, meu Deus, chega a doer meu coração. Isso agora foi... Mas, Fabi, como é que você acha que o Ozempic se encaixa na vida de uma mulher moderna e ocupada? É isso, elas querem essa imediata. Ela não quer pagar o preço do tempo. Não quer ter disciplina, né? Não quer ter Falando disciplina. ao Ela não quer passar por aquele momento onde ela vai ter que reeducar, onde ela vai ter que ter uma disciplina, fazer a alimentação dela, se organizar. Não, ela fala, dá aqui esse negócio que eu vou começar a tomar isso e vou perder a fome. Porque como ele aumenta a GLP-1, ele traz essa saciedade, muitas começam a comer muito pouco. Tem mulheres que acabam comendo 500, 600 calorias no dia quando estão de Ozempic. Comem nada, né? Você já começa a ver. Você vai jantar com a pessoa, ela tá lá quietinha, começou a emagrecer. Aí você já começa a ver a composição corporal dela, começa a ficar esquisita. Ela tá muito mais flácida, perde os tons musculares. Aí ela chega pra jantar, ela perde uma entrada e olhe lá. E deixa metade no prato. Você fala, oh, não é possível. Aí você começa a observar o comportamento dessas pessoas. Às vezes até pra uma mulher que treina, por exemplo, pra não perder o tônus muscular, né? Ela toma Ozempic e treina também. Mas o Ozempic pode acabar atrapalhando ela nos treinos porque ela tá sempre enjoada, Tem isso também. Aí tem um outro fator também. Não tem essa também. disposição, né? Exatamente. E muita fraqueza, porque muitas comem muito pouco, acabam não tendo, ficam muito fracas. E essa tontura também pode vir daí, esse enjoo, essa tontura. Muitas acabam relatando muito isso. Eu fico com muita náusea. O que acontece? Ela não vai ter força suficiente na academia. Aí acaba que fica ainda pior a situação, né? Porque ela não consegue nem ter disposição. E algumas mulheres ainda cansadas, até tristes, porque quando você tá sem energia, você fica deprê. Então acaba que aquela mulher tá sempre com aquele aspecto pálido, triste, chateadinha. Até onde? Então, de novo, qual é o custo do emagrecimento? É tão chocante isso, porque uma coisa é você usar pra uma patologia, outra coisa é você usar com o único objetivo de emagrecer, porque você não quer mudar a sua alimentação, né? Isso pra mim é o fim da picada. Isso não é interessante, porque não é pílula mágica, não existe isso. E vai ter um preço depois. Que a gente ainda não sabe ao certo, E né? ainda não muitos tem estudos efeitos, ainda sobre isso. muitos estudos ainda vão vir mostrando o quanto isso pode ser perigoso para as pessoas que realmente são saudáveis e que não deveriam estar usando essa canetinha. Fabi, queria te fazer uma pergunta, então. Pra uma mulher saudável que quer emagrecer, mas não receitando o Ozempic pra ela. Como o Ozempic se compara a outras abordagens de emagrecimento? Muito legal. Dietas personalizadas, mudanças de estilo de vida. Muito legal essa pergunta. E aí, tem uma dieta que pra mim é um Ozempic natural, que eu falo muito, que é a dieta cetogênica. A famosa dieta cetogênica. Porque a dieta cetogênica, ela faz exatamente o que o Ozempic faz. Ela aumenta a GLP-1 e ela regula a glicemia sanguínea. Olha que interessante. Então, a dieta cetogênica, inclusive, para obeso é fantástico. Porque o obeso acaba... Qual é o grande problema do obeso? Ele tem muita fome por outros problemas fisiológicos, não é por safadeza. E aí, quando você tá numa dieta cetogênica, que eu tenho aumento desse GLP-1, e não só de GLP-1, né? A dieta cetogênica aumenta outros hormônios saciatórios, que vão ajudar a pessoa a ter menos fome. Então, a dieta cetogênica, ela faz com que a pessoa fique com menos fome e tenha adesão a essa dieta, conseguindo fazer um emagrecimento muito mais expressivo em longo prazo. E aí, uma grande vantagem da dieta cetogênica é que você come comidas saudáveis, né? Porque muitas pessoas que não sabem fazer direito acham que é uma dieta pautada em gorduras de pior qualidade. Mas, na verdade, a gente come muitas comidas saudáveis que vão ajudar essa mulher também a entender como é que ela pode equilibrar a alimentação dela. Ela começa a entender realmente o que são alimentos que podem trazer mais fome e menos saciedade, para fazer boas escolhas. As minhas alunas, as minhas pacientes que fazem cetogênica, elas saem, como eu saio encantada, falando, nossa, eu aprendi tanta coisa legal no meu próprio corpo, eu aprendi tanta coisa bacana do que eu podia e não podia comer, do que me fazia mal, do que me fazia bem. E o fato dela sentir essa saciedade toda faz com que ela coma menos também, né? E traga esse emagrecimento expressivo sem
pílula mágica, com a própria alimentação. E o fato de regular muito a glicemia sanguínea também é muito utilizado para quem tem resistência à insulina, que é muito maravilhoso. Então a gente consegue curar a resistência à insulina, ou até mesmo a diabetes tipo 2, através da nossa alimentação. Então, o emagrecimento, ele vai muito além só de cortar calorias. Eu falo muito isso, não é cortar calorias, é você trazer nutrientes para dentro desse corpo, deixar essas células saciadas, deixar essas células nutritivas pra gente fazer o papel que o corpo deve fazer, ter um metabolismo ativo, responsivo, porque o nosso corpo, Malu, ele é muito inteligente. É a gente que estraga tudo. Com a nossa alimentação, com nossos péssimos hábitos de vida, noites mal dormidas, indo dormir meia-noite, 1h da manhã. Essa hora nunca foi horário de dormir. A gente tem um ciclo circadiano ao nosso favor, que mostra o dia e a noite. Ainda mais no país tropical como o Brasil, né, que a gente tem muito claro os dias e as noites, né? Ô, Fabi, voltando nisso de Ozempic natural, né, cetogênico, Ozempic natural, além dela ter milhões de benefícios, tanto para emagrecimento quanto para a saúde como um todo, tem benefícios pro cérebro também, né? É muito legal pra isso. Funções cognitivas. Muito legal isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Vou falar sobre isso. Vamos lá, né? Quando a gente tá fazendo uma dieta cetogênica, a gente come muito mais gordura na nossa alimentação, né? Uma dieta pautada aí é quase 90% do nosso VET diário. O VET diário é a quantidade de energia que a gente precisa no dia. Então, quase 90% do VET é de gordura. E vale falar que são gorduras boas, de comida de verdade. E aí, quando a gente tá queimando essa gordura, porque vamos lá, né? Uma vez que a gente tá comendo muito mais gordura, a gente tem muito menos insulina circulante. E quando eu tenho muito menos insulina circulante, eu começo a fazer a produção de corpos cetônicos. Porque o que acontece? A insulina, ela inibe uma enzima que faz essa produção. Então, quando eu tô com a insulina muito baixinha, que é o que acontece na dieta cetogênica, por quê? Porque o que aumenta muito a insulina? Glicose e a proteína é a segunda macromolécula. Então, o carboidrato é o primeiro macronutriente que vai aumentar a insulina. Então, na dieta cetogênica, eu diminuo muito o carboidrato. E aquilo que eu falo, não basta só diminuir o carboidrato, você tem que aumentar a gordura, porque eu vou chegar lá nos corpos cetônicos agora, na história do cérebro. Porque quando eu aumento a gordura, eu vou usar essa gordura, e essa gordura vai ser metabolizada, gerando... Tudo que eu metabolizo gera um metabólito. PUC! O metabólito da gordura são os corpos cetônicos. Quando eu tô na cetogênica, tá? Se eu tô numa dieta normal, comer gordura, não vai produzir corpos cetônicos. Sim. Porque eu libero insulina e a insulina vai inibir aquela enzima que vai fazer essa produção. Então, quando eu tô numa dieta cetogênica que não tem insulina, eu tô comendo gordura, eu metabolizo aquela gordura e eu gero corpos cetônicos. É aí que tá a cereja do bolo. Os corpos cetônicos são moléculas extremamente anti-inflamatórias para o nosso corpo, que foi como os nossos ancestrais viveram a vida toda, porque eles tinham que caçar para comer, eles não tinham comida toda hora. Então eles viviam à base de corpos cetônicos. E por incrível que pareça, os corpos cetônicos, eles alimentam a periferia, né, do nosso corpo, tanto quanto uma glicose, por exemplo. E muita gente acha que a glicose é preferencial do cérebro, o que não é. A gente sabe hoje, já tem muitos estudos mostrando, e quem faz a dieta cetogênica sente literalmente na pele, que os corpos cetônicos, eles abastecem todo o cérebro, as nossas células cerebrais. E é aí que a gente começa a causar uma cognição, um foco, uma mente muito mais aguçada. Olha que interessante, né? Os corpos cetônicos, eles desinflamam muito o nosso corpo. E um dos fatores que eles fazem no nosso cérebro é aumentar a glutationa, que é um baita antioxidante, é a mãe do nosso antioxidante que a gente produz. A gente aumenta essa glutationa no cérebro e a gente começa a deixar esse cérebro muito melhor, como é que eu posso dizer? Muito menos oxidado, com muito menos radical livre. Se eu tô aumentando o antioxidante cerebral, eu vou aumentar toda a minha cognição, o meu foco, a minha memória, a minha concentração. E eu costumo falar que quem faz ciclos de cetogênica fica mais inteligente. Tem uma memória muito mais ativa, uma cognição, um foco muito maior. E tira aquela fog mental que o carboidrato faz muito. O carboidrato não é vilão, o problema é que a gente passa a mão do carboidrato. Então a gente come muito mais do que deveria e fica com aquela fog mental, com aquela dificuldade de pensamentos, aqueles distúrbios de pensamento, podemos dizer assim, né? Então são aquelas pessoas que vivem cansada, com fog, muitas vezes muito depressiva, triste. A dieta cetogênica, no começo dela, tudo começou para epilepsia. Então começou a ser usado para doenças neurodegenerativas, inclusive para Parkinson, Alzheimer, qualquer tipo de demência. A dieta cetogênica é a primeira que é utilizada. Inclusive tem muitos psiquiatras que estão usando a dieta cetogênica para melhorar patologias de pacientes, para melhorar depressão, manias. Então ela é extremamente interessante, não só para nossa saúde cerebral, mas para desinflamar o corpo inteiro. E aqui eu vou contar uma história muito legal. Eu faço turmas de dieta cetogênica com as minhas alunas. Eu faço mais ou menos uns 4 a 5 ciclos por ano, eu mesma, né? Tá entrando de ciclo, eu ia te perguntar. A cetogênica é feita, assim como a Ozempic também não é uma coisa contínua, é feita por ciclos, né? A cetogênica também tem ciclos. A cetogênica é feita por ciclos. E aí como é que é essa turma? É um ciclo de quanto tempo? Na verdade, eu falo que ela não é um estilo de vida, ela nunca foi um estilo de vida, a gente não deve viver de cetogênica, até porque a gente precisa de carboidratos, de nutrientes vindos de carboidratos, mas a cetogênica ela é feita em ciclos, ou seja, o que eu ensino às alunas? Que elas podem fazer até um mês de cetogênica, eu gosto de fazer 2 semanas, pode fazer até 30 dias, dependendo se aquela pessoa realmente está a fim de emagrecer mais,
faz. Aí ela pode fazer até 30 dias, aí ela para 2 meses. Aí ela pode fazer de novo 15 dias, para 2 meses, volta a 15 dias. Então, se ela for ficar fazendo a cada 2, 3 meses, ela pode completar ciclos, 4, 5 ciclos por ano. Uma curiosidade aí, só pra pegar esse gancho. Desses ciclos que você já fez de mulheres com 30 dias, qual foi o máximo que você já viu uma mulher emagrecer? Olha, 30 tiveram alunas que... Eu tive uma aluna que emagreceu 12 quilos. 12 quilos em 30 12 dias, com alimentação. Com alimentação. Incrível. Com a dieta cetogênica nos Incrível. 30 dias que ela fez. E uma das coisas... E aí, vamos lá, falando da dieta cetogênica, pegando, né, o gancho do Ozempic, uma das coisas que é mais difícil de fazer quando a mulher tá no processo de cetose, quando ela tá nessa produção excessiva de corpos cetônicos, que ela se sente muito poderosa, cérebro bombando, o corpo super aguçado, desinflamado, ela não quer sair da cetogênica. Ela quer continuar, porque ela tá tendo tanto benefício. Eu costumo falar que às vezes eu preciso pegar o microfone e gritar nos grupos: saiam da cetogênica, vocês precisam sair. Cheguem, muitas não querem, porque elas veem muito benefício. E uma das coisas, voltando pra desinflamação do corpo, é o que elas falam das dores, Malu, é incrível. A mulherada que faz a cetogênica, quando a gente tá fazendo cetogênica, a gente desinflama muito o corpo, porque os corpos cetônicos são moléculas anti-inflamatórias também. O que acontece? As dores articulares. Muitas mulheres falam: Fabi, eu tinha muita dor na lombar, muita dor articular. Quando eu tô em ciclo cetogênico, passa tudo. Então é incrível você ver isso, porque a gente consegue tangibilizar não só o peso na balança, porque a mulherada emagrece, vê lá a calça larga, tudo mais largo, mas ela começa a sentir menos dor. E isso é uma coisa muito legal que eu vivo na pele. Quando eu tô em ciclos cetogênicos, que eu tô no meu período menstrual, eu não tenho cólica nenhuma. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a fazer cetogênica, né? Isso há uns 4 anos atrás, que tudo começou, né? Até pra ficar claro isso, eu comecei a estudar muito sobre doenças neurodegenerativas e os corpos cetônicos não paravam de pipocar em tudo que eu estudava. Eu falei: gente, não é possível, eu vou ter que fazer essa estratégia. E era uma estratégia que eu tinha até um preconceito. Falei: puta, mas vou ter que comer tudo isso de gordura, será que precisa? Até porque eu já sou magra, meu objetivo não era esse. Eu falei: quer saber, eu vou fazer um teste. Quando eu fiz meu primeiro ciclo, foi onde eu falei: meu Deus do céu, eu podia pegar uma mosca com a mão. Eu fiquei tão impressionada com isso. E aí foi quando eu comecei a observar. Aí teve um ciclo que eu tava menstruada, e normalmente quando eu vou ficar menstruada, eu tenho um pouquinho de cólica que acontece. Malu, eu fiquei menstruada e eu não tive absolutamente nada de cólica, nada, nem um tiquinho de dor de cabeça. E aí eu comecei a perceber o quanto aquilo desinflama meu corpo. E aí começou a pipocar várias alunas: Fabi, é normal eu não estar sentindo mais dor essa semana? Porque eu acordo cheia de dor. Muitas vezes eu sou meio crocante, a pessoa crocante, né? Aquele que instala tudo. Ela falou: não senti nada disso, é normal. Então elas começam a perceber a desinflamação do corpo. Sem contar que no começo, quando a gente tá fazendo o primeiro ciclo, a dieta cetogênica pode até dar uma pipocadinha no sono, porque ela vai ter uma alteraçãozinha de cortisol naquele momento ali, né? Mas isso é no começo, até o corpo se adaptar. Depois, o sono, Malu, fica impressionante, fica igual um bebê. Então a gente realmente tem aquele sono reparador, a gente realmente descansa. Então é como se o corpo tivesse ali em cetogênica com uma bandeira branca ali, felizão, sabe? Parece que tudo tá funcionando. Então, poxa, se a gente tem uma dieta tão legal pra fazer um emagrecimento expressivo e trazer vários outros benefícios, por que eu vou me atirar numa canetinha? Até porque, Malu, é caríssimo o Ozempic. Tem mulheres que estão ficando endividadas pra tomar essa caneta e pra trazer não só esse emagrecimento que é zero interessante dessa forma, mas vários efeitos colaterais. Então, até onde, Fora que né? tem muita gente que realmente precisa, né? Por questões de saúde. E aí pessoas saudáveis vão pegar o lugar de quem precisa também. Eu acho até um pouco injusto. Tudo bem que a indústria farmacêutica vai aumentar. Cada vez mais. A Dinamarca, vai aumentar né? a produção pra atender os custos, mas... Sim. Enfim. Eu diria que hoje as pessoas estão indo no Ozempic porque elas querem a pílula mágica, como tudo. Sabe que, até falando sobre isso, teve uma vez que eu fiz um post no meu Instagram, que foi muito engraçado esse post. A gente colocou lá, né? Tá aqui a sua pílula mágica. E aí a gente colocou várias coisas legais, assim, né? Era um carrossel. Que é assim, emagreça, boa cognição, desinflama o corpo, sente menos dor. Colocamos várias coisas da pílula mágica. Só que muitas pessoas não viravam o carrossel. E achavam que era um remédio. Achavam que tinha pílula mágica. Aí teve um direct, esse direct eu quase caí de costas. Ela virou pra mim e falou assim: ai, Fabi, me rendi, vai. Me fala qual é a pílula mágica que eu vou comprar. Era só passar pro lado e tem pique natural. Tão impressionada com aquilo. Ou seja, as pessoas, elas realmente acreditam na pílula mágica. Então, o Ozempic, ele veio... O nome dele devia ser pílula mágica pras pessoas, né? Porque é o que elas acreditam. Então, é um pouco isso, assim. As pessoas não querem pagar o custo do tempo, de mudar hábitos de vida. Sim. Eu diria que o grande problema aí é a mudança de hábito, porque ela tá tão enraizada naquele hábito dela ali, que ela não quer mudar. E aí, toda mudança causa um desconforto. E eu acho que esse é o grande desconforto delas. Elas não querem entrar nesse desconforto, né? Elas têm medo de causar esse desconforto. O estranho, puta, eu vou mudar meu hábito, eu vou deixar de comer aquilo. E aí eu falo muito, você vai deixar de comer aquilo, mas vai comer isso que é muito mais gostoso. Porque quando eu virei nutricionista, uma das coisas que ficou muito claro pra mim foi que não dá pra tirar o ruim sem colocar o bom. Só que esse bom, ele tem que ser gostoso tanto quanto o ruim. Foi por aí que eu fui me especializar como chefe
de cozinha também. Legal. Eu falei, eu preciso aprender a fazer receitas incríveis pra eu poder enganar essa mulher. Pra enganar no bom sentido. Tirar aquela coisa ruim pra colocar uma outra coisa boa. E isso aconteceu comigo também. Então, eu fui mudando os meus hábitos dessa maneira e comecei a entender que eu podia ajudar as outras pessoas também. Porque eu falei, poxa, se eu que sou uma formiguinha, sempre gostei de docinho, tô conseguindo mudar meus hábitos com esses doces saudáveis que estão fazendo muito melhor pra mim e estão conseguindo me manter o meu peso, como é que eu não vou mudar a vida de outras pessoas também? Entender que quando a gente tá falando de mudança de hábito, não é que eu vou arrancar um hábito ruim da pessoa e não vou botar nada no lugar, porque a pessoa não consegue sustentar. É a mesma coisa de vício. Quando a gente tá tirando o vício, a gente precisa substituir com outra coisa boa, pra ela poder sentir aquela sensação de que tem alguma coisa ocupando o lugar. Então a gente tem que substituir a alimentação com coisas boas. Então eu falo muito, não tenha medo do seu emagrecimento, da sua reeducação alimentar, porque eu vou te trazer um mundo encantado da comida, da alimentação. Eu costumo falar que é o mundo encantado da alimentação. Então, quando a mulher começa a entender que ela vai trocar hábitos ruins por hábitos bons e que vai ser muito menos sofrido, ela começa a abrir a cabeça. Só que o problema é chegar lá. O problema é dar tempo dela escutar isso, porque ela não dá nem tempo dela, de eu poder falar isso pra ela. No caso, eu ou qualquer outra pessoa. Ela já vai lá direto, até porque, né? A amiga tá usando, a vizinha tá usando, a ciclana, a beltrana, todo mundo usando, todo mundo emagrecendo, por que ela não vai usar também pra emagrecer, né? Por mais que dela seja um pouquinho mais demorado, os resultados no futuro vão ser muito melhores dos que estão E em volta aí, se mecando. pegando até o gancho do que a gente escutou aqui agora, tem mulheres que falam assim, eu já fiz de tudo, fez 2 semanas de dieta. Já fiz de tudo pra emagrecer. Não fez nada, fez 2 semanas de dieta e acha que aquilo foi feito de tudo. Não, a gente vai ter que pagar muito, o preço é maior do que isso. Né? E aí, aquela coisa, a mulher tem um estilo de vida totalmente desregrado durante anos, ela acha que em 2 semanas ela vai se resolver. É claro que não vai. Então a gente tem que ter resiliência. Por quê? Porque não vai ser fácil, a gente vai cair no meio do caminho. E um outro fator que eu falo muito, tá tudo bem cair no meio do caminho. A gente levanta e continua. Afinal de contas, a vida não é só flores, a vida tá cheia de espinhos. Então quando a gente começa a entender que vai ser difícil, vai ser dificultoso, mas que tá tudo bem, que eu vou chegar lá, aí você começa a ter muito mais paciência de esperar, né? Então tá muito mais ali na mentalidade da pessoa, nessa mudança de hábito, dela entender que não vai ser tão difícil assim, do que de fato, né, ela achar que é complicado, né? Tem que ter até uma terapia envolvida muitas vezes, né? Realmente, então, a mudança de hábito, a saída... E assim, tá ao redor de pessoas que vão ajudar. É aquilo que a gente falou, um ambiente motivador também. Motivador, procurar pessoas que estão afim. E aí, sabe, se você tá num ambiente onde tem muitas pessoas tóxicas, que ficam te empurrando pizza, hambúrguer, batatinha, chopinho, happy hour, infelizmente vai ter que se afastar de certas pessoas, dependendo do seu objetivo, sabe? E entender que é um momento agora, que você vai fazer isso por um momento agora. Talvez vai durar uns 2, 3 meses, até mesmo 6 meses, até mesmo 1 ano, mas que depois tudo vai voltar a encaixar, você vai conseguir equilibrar esse teu estilo de vida de uma maneira muito mais saudável. Sim. E trazer essas pessoas pra junto. E aquilo que a gente falou no episódio passado, que a gente inspira as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se realmente você tá disposta a mudar, tem que ter paciência. A jornada pode ser longa pra você e tá tudo bem, né? Quem falou que ia ser fácil, né? Sim. Fabi, se você quiser deixar uma mensagem, assim, final pra mulherada que tá aí achando que o Ozempic é a solução. Olha, eu diria que pra todas as mulheres que acham que existe a pílula mágica, não existe. Não é emagrecer a qualquer custo, eu falo muito isso. A gente não emagrece a qualquer custo. A gente tem que priorizar a nossa saúde, que é em primeiro lugar. Porque sem ela a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então não adianta estar magra, doente, né? Esse não é o objetivo. Então a gente priorizar a nossa saúde em primeiro lugar e procurar um profissional que vai te ajudar nessa jornada, sabe? Hoje em dia, por exemplo, quando eu trato de uma paciente em consultório, eu acompanho ela durante 3 meses na consulta. É um tempo muito bacana pra gente poder dar a mão pra essa pessoa. Então é procurar um profissional que vai estar junto com você, que vai te escutar, que vai escutar você falar, vai te dar orientações que vão te ajudar nesse processo. E não simplesmente achar que você vai se resolver em 2 semanas. Dependendo da sua situação, vai demorar muito mais. Então tenha paciência, porque o resultado vai ser muito mais legal a longo prazo, né? Não é uma coisa rápida. Eu costumo falar que emagrecimento não é pontual, ele é pro resto da vida. E tem uma expressão que eu uso muito, que é: a vida nunca tá ganha. Então não é porque eu emagreci hoje, nesse momento aqui agora, que eu vou voltar a viver a vida como era antes, que vai ganhar tudo de novo. Então não adianta achar que o Ozempic vai ser a pílula mágica, que é aquilo, parou com o Ozempic, vai voltar a comer tudo que comia antes, se não pior, e muitas vezes até mais. Então é entender que vai ser uma jornada, que ela vai ter que ter paciência, procurar um bom profissional que vai orientar ela nessa jornada, e se for possível, procura uma equipe multidisciplinar. Se tá com a cabeça muito ferrada, procura um psicólogo, um terapeuta que vai te ajudar. Porque eu falo muito isso, assim como a nutrição que tem a armadilha das mulheres acharem que sabem fazer sozinha, é a mesma coisa do mental da nossa cabeça. Muitas pessoas acham que vão se resolver com livro. Não, a gente tem profissionais que estudam isso, que vão poder nos ajudar da melhor maneira. Então é entender que muitas vezes a sua situação vai precisar de uma equipe multidisciplinar, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de uma nutricionista, vai precisar muitas vezes de um clínico geral, principalmente se a mulher tá na menopausa, onde ela vai ter que ter uma modulação hormonal envolvida ali para ajudar nesse processo.
processo, né? Então, ter essa clareza de que isso é o melhor caminho já pode ser um passo, porque muitas mulheres não têm nem noção disso. Acham que, a vizinha tá usando o Ozempic e emagreceu, eu vou nela também, mas ela não tem noção que talvez o buraco dela seja muito mais embaixo e que ela não entende que ela tá com uma cabeça muito ruim naquele momento, que ela realmente não sabe comer, porque na cabeça dela e na cabeça de muitas mulheres, a alimentação é através de produto alimentício. Foi aquilo que a gente falou. As mulheres não têm noção que é comida de... Porque muitas falam assim também pra mim. Fabi, mas eu já como muito saudável. Aí quando você vai ver, a pessoa come tudo errado. Falta proteína naquela alimentação, tem muito mais farinha e açúcar na alimentação do que alimentos complexos, né? Carboidratos complexos. Então, na cabeça dela, ela acha que sabe. Então, a primeira coisa, vamos reprogramar tudo isso. A gente precisa ver o que você acha que é certo, te explicar de fato o que é certo, entender como é que tá a situação, como é que tá a sua saúde mental, e se precisar de uma ajuda, a gente vai procurar um profissional que vai ajudar nesse fator, e a gente vai procurar um profissional da saúde, principalmente um nutricionista, para ajudar você a emagrecer com comida de verdade. Então é procurar um profissional que realmente entende de nutrição, e aquilo que eu falo de nutrição é nutriente. Nutrição nunca foi produto alimentício, nunca foi pacotinho light diet, nunca foi comer calorias vazias ou poucas calorias. Nutrição é você procurar alimentos certos na hora certa, comer nas quantidades certas, que vão nutrir o corpo, vão trazer saciedade, vão trazer clareza de pensamento, porque o cérebro está intimamente ligado com o intestino. Então, se eu tô comendo alimentos saudáveis, eu vou ter melhores pensamentos. E eu te digo mais, em consultórios psiquiátricos e de terapeutas, muitos perguntam já, alguns, obviamente, né, profissionais que estudam isso, estão muito atualizados. Primeira coisa que ele pergunta no consultório pra pessoa, o que você come? Pra entender se essa mulher tá tendo boa produção de hormônios que vão trazer felicidade. E aí, muitas vezes, até vou contar uma história dessa. Tem pessoas, Malu, que são muito mal-humoradas pela alimentação dela. Uma alimentação rica só de açúcar, uma alimentação, farinha, né? Uma alimentação muito pobre em nutrientes, rica em açúcar e farinha. O que acontece? Ela não tem uma produção eficiente de hormônios que vão ajudar ela nesse processo de bem-estar, de qualidade de vida. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa muito depressiva, a primeira coisa que a gente pode perguntar pra ela, o que você tá comendo? O que tem na sua alimentação? Então, é entender a raiz do problema, porque, de novo, não é uma coisa paliativa. A gente não tá aqui tapando o sol com a peneira, porque não vai adiantar. A gente tem que ir lá na raiz do problema. É por isso que a nutrição funcional, que é a minha especialidade, ela é muito fantástica, porque a nutrição funcional, ela vai na raiz do problema. A gente vai lá embaixo, a gente vai entender todo o histórico dessa pessoa, a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo. Aí, quando eu chego aqui na base, eu começo a trazer tudo pro topo, e a pessoa começa a ter muito mais clareza daquilo que tá acontecendo com ela. Ela começa a entender. Então, explicar o beabá. E lá embaixo, vamos explicar o beabá, vamos deixar tudo claro pra você, porque são mulheres adultas que vão ter responsabilidade pra entender. E aí, ela começa a entender, ela começa a mudar, ela dá um clique, né? Ela fala, putz, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, o emagrecimento começa a vir naturalmente. A gente vai atrás da saúde, buscar a saúde dela, buscar um conhecimento, e o emagrecimento é consequência. Então, é muito além, né, do que dieta, do que contar caloria. O buraco é muito mais embaixo. Então, a minha sugestão aqui para todas vocês que estão pensando em usar a canetinha como um paliativo, não faça isso, porque você pode estragar muito mais do que ajudar. Procure um profissional que com certeza vai te orientar da melhor forma possível nesse quesito. Obrigada aí pelas dicas, Fabi. Mulherada, o recado tá dado. Existe aí... Fora que, assim, a jornada é muito mais gratificante do que um resultado imediato, Perfeito, né? Malu. Você construir os seus objetivos e tal vai ser muito mais gratificante lá na frente. Perfeito. Então é isso, mulherada. Espero que tenha ficado aí as dicas pra vocês. E se inscrevam no canal que vem muita coisa nova pela frente. Muito Beijo. obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Beijo.